Olá, crianças dos quartos anos A, B e C. Tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos fazer a correção da lição das páginas 29 e 30. Então, vamos lá. Essa lição é uma interpretação do texto Ganso de Ouro, que é o texto que nós estamos estudando em língua portuguesa no livro Trilhas. Então, voltando lá na página 26. Então, o que a gente está aprendendo em português? A gente está aprendendo como é um texto narrativo. Então, o texto narrativo, ele tem estas partes aqui, ó, da página 26. Então, tem uma situação inicial, né? Como que essa história começa? No comecinho aparecem os personagens do começo da história. Qual que é o lugar que essa história acontece? Em que tempo ela acontece? Né? Então, depois a gente tem um conflito, isso é, os problemas que a história vai contando para nós. Então, quais são os problemas que aparecem nessa história? Depois nós temos o desenvolvimento, o texto o narrador vai contando para a gente essa história. Pois chega num ponto perto do final da história, que a gente tem aqui o clímax, que é o ponto máximo da história. Né? É geralmente o momento que a história está quase chegando no final. E, por fim, o desfecho. Como é que essa história termina? Então, toda vez que a gente vai contar uma história, não só lá os irmãos Green, a gente também. A gente tem que ver, eu estou contando uma história, o que aconteceu comigo nas férias, o que aconteceu com a minha família, eu estou contando a história que eu vi num desenho animado. No começo da história, eu falei onde que acontece essa história, né, o lugar, qual que é o tempo, quais são os personagens. Depois, eu apresentei os problemas da história, né, ou as situações que a história apresenta, como é que eu escrevi, como que eu desenvolvi este texto para que as pessoas pudessem entender essa história. Chegando perto do final da história, eu vou estar no ponto alto da história, que aqui o nosso livro chama de clímax, né? É o ponto perto do desfecho. E no final, como é que essa história termina? Lembra que a gente sempre fala para vocês que a história tem que ter começo, tem que ter meio e que tem que ter fim? Então, é isso aqui, ó. Então, a gente vai lá para a correção agora, tá? Vocês já fizeram, a gente vai fazer uma correção oral, ok? Então, vamos lá, letra A. A gente tinha que reler o primeiro parágrafo e identificar estes elementos aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar para o primeiro parágrafo do texto. Então, vamos mais um pouquinho, que o texto é grande. Olha só, este é o primeiro parágrafo. Era uma vez um homem que tinha 3 filhos. O mais moço era chamado de Dunling, mais conhecido como João Bocó, pois todos achavam que ele era mais do que a metade de um tolo, e ele era o tempo todo zombado e maltratado por todos da casa. Tá? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Então, aqui, os personagens, ó, primeiro parágrafo, tá vendo? Quem são os personagens que aparecem aqui? São os 3 irmãos, né? O irmão 1, o irmão 2 e o João Bocó. O pai e a mãe, né? Outra coisa, aqui a gente vai pensar só no primeiro parágrafo, não são os personagens da história toda, que essa história tem muitos personagens. Qual que é o lugar mencionado, né? A gente voltando lá, o lugar mencionado é aonde? A resposta certa aqui é casa. E a terceira característica que a gente vai destacar desse início do texto, em que tempo acontece essa história? Acontece agora, no presente? No passado? Já aconteceu ou vai acontecer? Então, a resposta certa é no passado, porque a gente vê que os verbos estão no passado. Ele era, né, tido como um menino muito bocó. Vamos voltar lá, vamos ver os verbos que vão ajudar a gente a determinar o tempo. Então, ó, ele era chamado, né? Todos achavam, de novo, era o tempo todo zombado. Então, isso é passado, o verbo está no passado, tá bom? Então, ok, corrijam aí a atividade A de vocês. Vamos para a atividade 2. Essa é bem fácil, né?
que outro ambiente do conto aparece a partir do segundo parágrafo. Se a gente voltar lá no segundo parágrafo, então, ó, vocês têm que aprender a fazer isso, gente. Vocês têm que aprender a voltar no texto. Eu leio o texto, eu volto no texto para procurar a resposta. Eu não vou tirar a resposta assim da minha cabeça. Então, vamos voltar no texto. Olha lá, botei o texto. Ó, o segundo parágrafo. Este é o segundo parágrafo. Ó. Começa em aconteceu e termina em trabalho. Então, aconteceu que um filho mais velho cismou de ir à floresta para buscar lenha. Eu já achei a resposta. Vamos descer? Vamos lá. Qual que é o lugar mencionado, né? Aqui. Ele foi para a praia? Foi para a cidade? Não, ele foi para a floresta. Então, a resposta certa é aqui. Quem pôs o xizinho aqui, pode pôr certo. Lembra que a gente sempre faz a correção coletiva na classe? Eu não posso agora escrever na lousa para vocês. Então, vocês vão, onde acertou, coloco certinho, igualzinho se estivesse na sala de aula. Acertou, põe o certinho. Pode pôr de caneta vermelha. Errou? Apaga, arruma e escreve CG. E aí, na página do livro ou do caderno, você vai escrever igual se estivesse conosco na sala de aula, corrigido com a professora. Descendo aqui. Alternativa C. Que conflitos aparecem neste ambiente? Então, essa história, gente, ela apresenta vários conflitos. Então, primeiro conflito que ele tinha na família dele, que todos achavam que ele era um tolo, chamavam ele de João Bocó. Tanto é que, quando ele quis ir na floresta, o pai até desincentivou, falou, você não vai saber fazer esse negócio aí de cortar árvores, né? Então, ele teve um conflito ali na família. Depois, acontece o conflito dos irmãos com aquele hominho, aquele velhinho, né? Que o velhinho pede um pouco da comida e do vinho que eles levaram, os dois primeiros negam. E aí, o que acontece? O velhinho parece que ele é meio mágico, né? E aí eles acabam se acidentando e tem que voltar para casa. Quando o João Bocó vai, ele é o único que divide a comida com este velhinho. E este velhinho faz a comida dele, que estava ruim, que era pão seco, vocês viram, né? Virar um pão delicioso, um vinho fino, e fala para ele, corta aquela árvore ali, que ele deu uma recompensa para ele. E aí, quando ele cortou a árvore, no buraco tinha um ganso com penas de ouro. Então, vamos recapitular? Primeiro conflito, o João tinha na família dele, ele era menosprezado pelos irmãos e pelos pais como um tolo. Segundo conflito, os irmãos do João Bocó com o velhinho, né? Aí a gente tem um terceiro conflito, que o João Bocó, depois que ele consegue o ganso de penas de ouro, ele vai dormir, né? Numa pousada. E o dono da pousada tem 3 filhas. E ela, a primeira filha quer arrancar uma pena do ganso. Então, ela vai arrancar a pena, fica grudada, a segunda vai ficando. Então, o terceiro conflito é que todo mundo, né, as 3, né, elas querem a pena de ouro do ganso. E aí a gente tem um quarto conflito, que é quando o João sai com o ganso debaixo do braço, com as 3 filhas do dono da pousada grudado. Então, a gente tem o padre que vai lá reclamar que elas estão correndo atrás do moço, que isso era muito feio, fica grudado. O ajudante do padre fica grudado também. O padre grita para 2 camponeses virem ajudá-lo e ficam grudados também. Então, a gente tem aí mais um conflito. Então, vamos recapitular? O João sendo menosprezado pela família, os irmãos do João não dividindo a comida com o velhinho, as filhas do dono da pousada querendo arrancar uma pena de ouro do ganso, o padre e as outras pessoas que tentavam tirar as meninas que estavam grudadas, ficam todos grudados. E o último conflito, né? A gente tem ali a cidade da princesa mal-humorada, que nunca sorria. Então, vocês vão colocar esses quatro conflitos aqui, tá bom? Vocês podem depois voltar na gravação, se perderam, e escutar de novo. Aí a gente vai para a letra G, né? Qual dos 3 trechos a seguir representa o clímax dessa história, o ponto mais alto? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 alternativas. Aqui vou com o mouse. 1, 2, 3. Qual que é o ponto alto que vai fechar esta história? É aquela que se aproxima do final da história. Essa alternativa aqui, ó. A alternativa é a segunda. A princesa era uma pessoa tão séria e mal-humorada que ninguém conseguia fazê-la rir.
O rei havia mandado falar para todo mundo que aquele que conseguisse fazê-la rir a teria por esposa. Então, é aqui o ponto alto da nossa história. Aí a gente vai para a letra E. Quantos personagens aparecem nesse conto? Então, vai lá, gente. Sabe quantos personagens aparecem? 17. Eu até escrevi aqui para eu não me perder. Ó. O pai, a mãe, o João Bocó, mais os teus 2 irmãos, né? Aí nós temos o velhinho, o ganso de ouro, as 3 irmãs, o padre, o ajudante do padre, os 2 camponeses, o rei e a sua filha. E a última atividade deste dia foi a atividade F. Qual que é o final do conto? Então, vocês tinham que ter contado, ó, transcreva, é escrever, né? Passar a escrita de um lugar para o outro, o desfecho do conto. Então, aqui vocês vão contar que quando a filha do rei viu aquela penca de gente grudada nas penas do ganso, ela não se aguentou, eles estavam todos se tropeçando um em cima do outro, e ela deu risada. E aí, o João Bocó foi o único que fez a princesa rir, e ele conseguiu, então, casar com a princesa, e ele foi muito feliz, foi muito rico. Então, essa é a resposta que você vai pôr com as suas palavras, só que você tem que lembrar. Começa aqui, ó, com parágrafo, com aquele espaço, letra maiúscula, vai terminar com ponto final, e faz a revisão antes, tá bom? Então, essa é a nossa correção de hoje, tá bom? Um beijo.